Náutico na tarde desse domingo. Professor, boa noite, é um prazer estar falando com o senhor. Eu quero começar com a pergunta do Thiago Tostes, do Arena FC. Ele pergunta se o senhor vê esse resultado de empate com sabor de derrota, por ter aberto o placar 2-0 e ter cedido o empate, ou com sabor de vitória, por estar jogando na casa do adversário. Eu acho que é um sabor amargo, porque a gente saiu vencendo de 2-0 e tomamos 2 gols da jogada que a gente tinha mais treinado para evitar, que era a jogada de bola aérea, de cruzamento, tanto com bola em movimento quanto com bola parada. Obviamente que a equipe não fez uma das melhores atuações. O primeiro tempo já não foi, embora a gente tivesse aberto o placar, já não foi um primeiro tempo dos melhores, na minha opinião. E no segundo tempo ainda a gente jogou um pouco abaixo ainda do que jogou mais abaixo ainda do que foi o primeiro tempo. Então, em termos de performance, a gente não performou bem, mas a partir do momento que você abre 2-0 no placar, a gente tinha totais condições de evitar. E depois a gente teve chance também para fazer o gol com o Cano, depois teve com o Valber, mas não foi um dos nossos melhores jogos hoje. A próxima pergunta é do jornalista Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa noite, Diniz. Diniz, queria te perguntar o seguinte, você fez apenas 4 substituições na partida, poderia ter feito mais uma. Nos últimos jogos, alguns jogadores, por exemplo, tiveram chances com você, casos de Figueiredo, MT, Léo Jabá, e acabaram nem tão bem assim quando entraram no campo. E outros jogadores estão tendo poucas oportunidades. Caio Lopes, Galarça, Daniel Amorim e até o John Sanches, que tem há 2 meses no clube, até sequer estreou. Queria que você falasse sobre isso. Por que não colocou um desses jogadores em campo? O que você acha desses jogadores? Faltou fôlego no final? Boa noite, Diniz. Boa noite. Não faltou fôlego. Eu não mudei. Fiz 2 substituições só. Não fiz 4 substituições. Eu mudo o time conforme eu acho que o time vai melhorar para ganhar a partida. Eu não vou fazer 5 substituições porque tem 5 substituições para fazer. Eu acho até meio estranho isso. Você tem que mudar o time conforme você acha que o time vai melhorar. Então eu fiz as substituições pensando na melhora do time. Quando eu achar que outros jogadores têm que entrar, eu vou botar no jogo. Mas eu fiz as substituições que eu achei adequada para o time melhorar no jogo. A próxima pergunta do jornalista Lucas Pedrosa, do canal do Pedrosa. Boa noite, Lucas. Boa noite, galera da Vasco TV. Boa noite ao Fernando Diniz. Diniz, a primeira pergunta é sobre o Nenê, né? Você não vai ter um jogador que tem sido principalmente o protagonista desse time do Vasco, nessa arrancada também. E eu queria saber como que você pretende suprir essa ausência do Nenê, se você já pensou nessa situação. E a outra, Diniz, o 28º gol de bola aérea do Vasco. Você disse aí que treinou bastante, mas como, Diniz, que você acredita que esse time vai conseguir tirar esse problema que eu considero o maior câncer do Vasco na temporada 2021, que é a bola aérea? Então, recapitulando, primeiro, como substituir Nenê e depois como acertar a bola aérea, que é um grande problema do Vasco nessa temporada. Um abraço. Obrigado pela pergunta, eu acho que é pertinente a sua pergunta. As duas. O Nenê, de fato, tem sido nosso grande protagonista, ele chegou de uma maneira muito especial no Vasco, tem muita intimidade com o torcedor, com a instituição e tem produzindo muito todos os jogos. Tanto no aspecto de decidir o jogo, com a sua qualidade técnica, quanto no aspecto de liderança e também na contribuição no sistema defensivo. Eu já estou pensando, obviamente que ainda é muito precoce, acabou o jogo, terminou agora, mas a gente tem algumas possibilidades. Durante a semana eu vou procurar escolher o melhor jogador para substituí-lo e para deixar o time forte para a gente conseguir nosso objetivo na sexta-feira. Em relação à bola aérea, se você reparar, a maioria das bolas aéreas acabam sendo escanteios. A gente marcou muito bem. Esse time tem por característica, assim como o Curitiba. Curitiba talvez acho que é o time que tem mais gols de bola aérea no campeonato. O CRB também é outro time que tem muito jogo aéreo. E tanto no Curitiba quanto hoje, a imensa maioria das jogadas aéreas a gente levou vantagem. E só que a gente falhou no gol do Náutico mais uma vez. O que a gente tem que fazer é treinar e procurar minimizar a chance do adversário. Eu acho que o principal erro do gol de hoje ele já foi na origem, que a gente deixou de fazer uma falta no meio do campo para fazer uma falta desnecessária numa região mais perigosa. Então esse foi o primeiro erro. E no segundo erro eles fizeram uma movimentação de trazer jogadores um pouco mais altos para o segundo pau e a gente ficou de uma maneira mais estática,
querendo que a bola fosse onde a gente estava posicionado. A gente teria como evitar o gol, era uma coisa que a gente já tinha conversado. Mas é continuar treinando, não tem outra escapatória. Eu acho que a gente tem evoluído nessa questão de a gente não... Às vezes está tendo muita bola parada contra a gente tem conseguido melhorar nesse sentido. Hoje, infelizmente, a gente tomou o gol de novo, que nos custou aí os 3 pontos. Próxima pergunta, jornalista Fred Gomes, do GE.com. Boa noite, Fred. Boa noite, Leandro. Boa noite, Diniz. Diniz, queria te perguntar em relação à saída de bola do Vasco hoje, porque em alguns momentos a equipe mostrou alguma insegurança, como naquele lance do Bruno Gomes ali, que ele tentou passar a bola por cima da cabeça do atacante adversário. O Vasco teve alguma dificuldade ali. E também te perguntar em relação à saída do Náutico, porque o Vasco aproveitou 2 saídas erradas do Náutico no início da partida, né? O Náutico estava com certa dificuldade, depois o Vasco não pressionou tanto. Por que o time, o termo não é recuou, mas por que o time deixou de pressionar mais a saída de bola do Náutico? E recapitulando a questão da saída de bola do Vasco um pouquinho insegura. Obrigado, um abraço para você. Obrigado pela pergunta. Também outra pergunta que tem a ver com o que aconteceu no jogo de fato. O time... Tem alguns aspectos aí que eu acho que interferem. Aqui o Náutico é um time que faz uma pressão alta muito incisiva e a gente treinou bastante também para sair dessa pressão. No jogo a gente estava com uma certa dificuldade de encaixar os movimentos e dar velocidade adequada na bola e a gente optou praticamente no segundo tempo, a maioria das jogadas, para sair com bola mais longa, que talvez a gente tivesse que ter feito um pouco mais no primeiro tempo também, porque... A gente treina para sair jogando, mas não é obrigado a sair jogando. Quando o time, por algum motivo, está com dificuldade de sair jogando, a gente tem que fazer um jogo mais conservador. E que foi o que a gente fez a boa parte do segundo tempo. Aí você fica com um pouco mais de folga ali para sair jogando. E o Náutico ele tem um pouco de característica também de tentar propor o jogo, embora eles usem um jogo mais direto. E a gente acabou se aproveitando de, como você mesmo disse, de 2 bolas que a gente conseguiu roubar no campo do Náutico. E a gente não devia ter ido para trás como a gente foi, a gente tentou ajustar no segundo tempo, mas o jogo ele tem coisas que fogem do controle. Teve uma bola, o gol do Náutico, acho que surgiu de uma bola, a gente estava no ataque, acho que era arremesso lateral nosso, virou um contra-ataque para o Náutico, e aí a gente tomou o gol, e um outro momento, teve uma sequência de escanteios e de falta, e a bola acabou ficando muito tempo ali perto da nossa área. Mas a gente, toda vez que a gente a intenção não era deixar de pressionar o Náutico, a gente pressionou também. Só que eles não tomaram quase risco nenhum. Se você vê o número de... Então, é verdade que você vê o número de bolas que foi recuada para o goleiro e quantas bolas ele fez bola longa. Ele fez um monte de bola longa no segundo tempo. Então, a marcação, ela andou para frente. Só que o Náutico, ele usou do artifício de usar quase que o tempo todo essa bola. Próxima pergunta... Jornalista Eduardo Ferrari, da rádio Onda Mix FM. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal da Vasco TV. Boa noite, Diniz. Diniz, o Vasco tem um lado esquerdo muito forte. O Nenê, você explora muito isso, né? O Nenê e o Riquelme, você trouxe da base, o menino se destaca bastante. Porém, eu vou falar da arbitragem. Por que da pergunta? Não sei se você entende. O time do Náutico fez um certo rodízio de falta, principalmente em cima do Nenê, que reclamou demais do lance, né, do que aconteceu, e recebeu o cartão amarelo e ficou fora do jogo, do próximo jogo do Vasco, como um amigo perguntou há pouco atrás. Após esse lance, o Matheus Jesus fez uma falta para o segundo cartão amarelo, em cima do Marquinhos Gabriel, no ataque, seria um lance para expulsão. E esse mesmo Matheus Jesus estava marcando o lado esquerdo, onde o Vasco ataca com muito volume do jogo. Não sei se o Náutico estudou isso para o Vasco, né? O lado esquerdo do Vasco consegue chegar muito bem, matando os lances do Vasco, e não sei se você viu isso como um prejuízo direto. Ele deveria ter sido expulso, porque foi um lance para cartão amarelo, claro, no jogo, não sei se você percebeu isso. Isso influenciaria direto no resultado da partida, que você teria mais opções em caso de vitória. Não sei se você entendeu, mas obrigado aí, boa noite. É difícil julgar a arbitragem. Eu acho que a arbitragem hoje ele estava com o critério de deixar o jogo correr mais. Então acharia difícil ele, da maneira como ele conduziu a partida, de expulsar o Matheus Jesus naquele lance.
Eu acho que o maior prejuízo aí que eu acho que o árbitro errou foi no cartão amarelo do Nenê, porque ele simplesmente ele castigou quem estava tentando jogar o jogo todo. Então, uma hora o Nenê ia reclamar mesmo, e o banco inteiro do Náutico foi reclamar com o Nenê, ele se defendeu daquilo que ele estava, e sem motivo, o pessoal do Náutico. O jogo estava mais pegado, o Paulo estava deixando o jogo correr e o Nenê estava sofrendo inúmeras faltas. Então, o cara se irritar, eu acho que o árbitro ele não tem que castigar quem está querendo jogar, muito pelo contrário. Eu acho que ele tinha que ter mais controle ali. E eu acho que o cartão do Nenê, na minha opinião, foi desnecessário. A pergunta agora do jornalista Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington. Boa noite para você. Fernando, boa noite. Eu queria te perguntar o seguinte, sobre esse empate 2-2, foi um resultado positivo, foi um resultado negativo? Em cima disso, qual a matemática que vocês agora estão fazendo em termos de acesso para a Série A? Obrigado pela atenção. Então, por dia de hoje, eu acho um resultado negativo pela maneira como a partida transcorreu. Você abre 2-0 jogando aqui, a gente tinha que ter saído daqui com a vitória. Agora, saber se o resultado foi negativo ou positivo, de fato, a gente vai saber no final da jornada, e eu espero que tenha sido mais um ponto que o Vasco somou, a gente conseguindo o nosso objetivo, que é o acesso. Mas para hoje, se perguntar hoje, especificamente hoje, eu acho que a gente deixou de levar 2 pontos para o Rio de Janeiro. Chegamos ao fim, então, da entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Agradecemos a presença do professor, agradecemos também as perguntas de todos os jornalistas envolvidos. Muito obrigado.